O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar. É uma homilia de 14 segundos. Bem curtinha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Quase que enrosca a língua da gente. Ensoberbecesse. Repita. Vocês ouviram, ficou fácil, né? Eles treinaram em casa, ficou mais fácil. Mas, olhe como Paulo se manifesta, como Paulo se coloca, para que a grandeza, a extraordinária grandeza das revelações, todo o mistério que o Espírito de Cristo revelou para Paulo, e que ele se propôs, ele se dispôs a anunciar, para que ele não se ensoberbecesse com estas revelações. Foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me. Coisa impressionante isso. Isso, por exemplo, é muito forte. Se vocês tiverem uma oportunidade de assistir o filme do Padre Pio, São Padre Pio, tiveram a oportunidade de assistir? Se não tiveram, arrume um tempo e assista. Já tem no YouTube, é fácil, é só baixar lá e entra no YouTube lá e você vai achar o filme inteiro. É 3 horas de filme. E na vida de Padre Pio acontecem fenômenos dessa magnitude, como esse espinho na carne de Paulo, extraordinário, por conta do grau de santidade, por conta do grau de intimidade, de espiritualidade de São Padre Pio. Então, aquilo que Deus revela por profundidade, por misericórdia e com profundidade, para algumas pessoas, não é motivo de vanglórias, não é motivo de soberba, não é motivo para se achar que está fazendo alguma coisa. E aí a gente olha para a vida de Paulo, a gente pergunta: o que seria este espinho na carne que Paulo diz que o Senhor deu, que o Senhor colocou? O que seria
esse espinho na carne? 3 possibilidades. A primeira, a tristeza de que os de sua terra não acolhem a mensagem do evangelho por ele pregado. É um espinho na carne. A segunda, uma doença que ele tinha e que, por algum motivo, o Senhor Deus não quis curar. Pode ser. Como também pode ser alguma tentação no âmbito moral que atormentava Paulo e que Paulo pediu ao Senhor que tirasse dele. E o Senhor disse: não, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. E ele faz 3 anos que ele está pedindo, faz 3 anos que ele está rezando para que o Senhor liberte disso. E o Senhor diz para ele: não, basta-te a minha graça. Então, repito, nós não sabemos exatamente o que vem a ser este espinho na carne, mas entendemos pela própria boca de Paulo que foi o próprio Senhor quem colocou lá, para que Paulo não se achasse, né, que ele era bom. E olha que, né, vamos falar de Paulo, né? Paulo era cidadania, dupla cidadania. Ele é cidadão romano, cidadão judeu, falava grego, aramaico, hebraico, doutor das Sagradas Escrituras, conhecedor profundo da lei, estudou na melhor escola dos rabinos, na escola de Gamaliel. Então ele tinha motivo de vangloriar-se. Ele tinha títulos de qual ele podia se vangloriar. E, no entanto, ele considera como lixo tudo isso, porque ele encontrou Jesus. Ele diz isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Tudo que eu tinha antes, eu considero como lixo, como esterco. E agora que eu encontrei, né, Jesus, eu tenho tudo que eu precisava. Então, esse grau de comprometimento, esse grau de dedicação, de colocar-se a serviço de Deus e de fazer o que tem que fazer, sabendo que é graça de Deus. É, pois, na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me comprazo, eis porque me alegro, eis porque sou feliz, eis porque sou bem-aventurado. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias. Eu repito. Eis, por isso de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por causa de Cristo. Algum desses 5 elementos aconteceu na sua vida já algum momento ou não? Sim ou não? Faz igual o Chaves. Sim. Não. A gente passa por um pequeno perrengue, como uns 15 dias de molho por causa da dengue, a gente já acha que é o fim do mundo. Eu passei por uma semana com dengue, eu falei, meu Deus do céu, o negócio não acaba mais. E nem é por causa de Cristo. Abençoado do mosquito lá que me pegou, e nem foi por causa de Cristo. Nem sei de onde veio, e nem sei para onde foi, e nem sei o que aconteceu com ele depois. Não sei se está vivo. Deve ter morrido. Mas a gente passa por algum pequenino sofrimento, por algum
desconforto, vamos dizer assim, e a gente já fica injuriado. E Paulo se alegra por essas coisas que ele passou por causa de Cristo. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo. Aí vem a frase desconcertante que repete 2 vezes no texto que nós ouvimos na primeira leitura. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Quando me sinto forte, quando me sinto fraco, é então que sou forte. Aparece 2 vezes essa expressão. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Como é que é aquele refrãozinho daquela música que aqueles 2 menininhos cantando? Na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Virou, né? Todo mundo postou nas internets, nos grupos de WhatsApp, a gente deve ter visto aquilo umas 385 vezes. Não é? Os menininhos cantando em castelhano lá. Na verdade é isso mesmo. Nós não podemos achar que nós somos fortes, nós não podemos achar que nós somos imbatíveis, nós não podemos achar que somos bons, nós não podemos achar que somos os melhores naquilo que fazemos. Porque às vezes a gente se sente ameaçado, trazendo isso para uma realidade pastoral. Às vezes a gente se sente ameaçado em certas realidades pastorais, porque aparecem outras pessoas que sabem fazer o que a gente faz e faz melhor que a gente. A gente fica todo preocupado. E a gente corre 2 riscos, quando outras pessoas são inseridas no movimento, no pastoral, no trabalho que a gente faz, e começa a fazer aquilo que a gente faz melhor do que a gente corre 2 riscos. O primeiro é que aquela pessoa faça melhor do que a gente aquilo que a gente 385 anos está fazendo do mesmo jeito. De repente uma pessoa começou a fazer agora e faz diferente e faz melhor do que a gente. E o outro risco é, de repente, esta pessoa que chegou do nada, assim, se entregando, se dedicando, se doando, comece a fazer melhor do que a gente e comece a aparecer as coisas que a gente deixou de fazer, ou pior ainda, as coisas erradas que a gente fez durante aquele tempo de 385 anos. Por quê? Porque, de repente, passou pela cabeça da gente que a gente era bom o bastante para fazer e ninguém fazia melhor do que a gente. E aí a gente faz neste contexto, deveríamos fazer neste contexto a experiência que Paulo fez. Quando sou fraco, é então que sou forte. Isto é humildade. Isto é humildade. Tudo o que fazemos, se fazemos, pelo pouco que fazemos, só fazemos porque a graça de Deus atua. Porque se a eficácia dependesse da gente em tudo aquilo que a gente faz, faria quase nada. Para não desanimá-los, não faria quase nada. Porque é tudo graça. É tudo graça. E uma graça que nos foi concedida, uma graça que não é nossa, não é de propriedade nossa, foi nos dada para que a gente utilize e a gente possa crescer no amor, no conhecimento, no seguimento de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o principal e é Ele que deve ser sempre exaltado. Qual é o seu espinho na carne que Deus mandou para espetar você, para você não se ensoberbecer, não se vangloriar, não achar, não se achar a melhor e a última bolacha do pacote? Qual é o seu espinho na carne?
Você também pediu para que o Senhor retire? Ou você reclamou porque o Senhor colocou lá justamente para provar até onde você o ama, até onde você acredita, até onde você espera, até onde você está realmente comprometido com as coisas dele? A exemplo de Paulo, a gente precisa descobrir e deixar que o Senhor se manifeste. E o Senhor dizer para nós a mesma coisa que ele disse para Paulo: basta-te a minha graça. Para ti, basta-te a minha graça. Pronto, acabou os 14 segundos da homilia do Padre. Peça a Jesus a graça de perseverar nos seus caminhos e de amá-lo profundamente como ele merece ser amado. Um minutinho para você rezar em silêncio, colocar isso diante dele para que ele transforme verdadeiramente a sua vida.